Hoje, na OTAN, os ucranianos ficaram chocados. Na Aliança do Atlântico Norte, não há unidade sobre o que realmente foi a invasão dos drones russos na Polônia. Há bons motivos para ver esse incidente como coincidência, não como ação intencional da Federação Russa. Essa é a posição atual nos bastidores da OTAN. A OTAN admitiu que os drones que entraram na Polônia em 10 de setembro podem ter feito isso por acidente ou por ação da guerra eletrônica ucraniana. O que é paradoxal é que o presidente americano Donald Trump também expressou a mesma ideia no dia anterior. Mas, sabem, sem esperar o desenrolar dessa história, vou destacar imediatamente alguns pontos muito importantes. O primeiro-ministro polonês, o chefe das relações exteriores da Polônia e o ministro da Defesa da Alemanha afirmaram juntos que foi intencional e que drones neutralizados por guerra eletrônica na verdade não voam por essa trajetória. Um dos drones, aliás, lembro que voou 300 km por toda a região de Brest, na Bielorrússia, e manobrou em seu território. Isso mostra que ele seguia um curso e não estava desorientado. Bom, nem vou comentar sobre os tanques de combustível adicionais que foram instalados nos drones para aumentar o alcance de voo. Mas vamos analisar isso sem emoções desnecessárias agora. Por que a OTAN começou a falar nesse tom e se essa é realmente uma posição oficial? Muitos canais de notícias estão divulgando essa notícia desse jeito agora. Dizem que a OTAN teria acusado a Polônia, ou melhor, a Ucrânia, de atacar a Polônia. Mas vamos analisar os fatos com calma e examinar toda essa situação. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é dia 19 de setembro, segundo o calendário. Antes de começarmos o episódio, quero indicar um canal interessante no YouTube, onde costumo relaxar e acalmar meus nervos após consumir muitas notícias. Bem, notícias como as que vamos discutir hoje com vocês. Recomendo o canal no YouTube da Olga Babira. Ela é psicóloga e lá tem vídeos curtos sobre ansiedade, limites, relacionamentos e, o que é muito importante, produtividade. E também sobre como não se esgotar. São episódios bem curtinhos, em uma linguagem simples e clara. Basicamente, cada vídeo é um passo claro e compreensível em direção àquela tão desejada clareza. Senhora, o segredo aperfeiçoa, quero contar isso a vocês. Ser lapidado no diagrama infantil BLDFI ainda é um cuidado, mesmo que ele não tenha sido relevante até agora acá. A ação dos pilotos foi intencional, o que alguns países europeus também reconhecem, mas não publicamente. Altos oficiais militares, representantes dos serviços secretos, diplomatas e políticos dos países da OTAN admitem que as coisas não são simples e dizem que isso não quer dizer que não foi perigoso. Sem dúvida, o Kremlin mudou sua tolerância ao risco ao mirar na Ucrânia. Mas, como escreve a CNN citando agentes de inteligência ocidentais da OTAN, os dados disponíveis sobre o incidente na Polônia são ambíguos para a interpretação. Um oficial militar americano não identificado, atuando na Europa, estimou em 50% a chance de um ataque deliberado. Segundo um alto representante não identificado de uma das agências de inteligência ocidentais, o padrão de voo dos drones indica que eles saíram da rota e estavam apenas tentando se recuperar. E aqui já aparece uma contradição nas palavras dos funcionários ocidentais. Porque o mesmo funcionário dos Estados Unidos da América diz em seguida: a ausência de explosivos nos drones russos pode ser interpretada como um desejo da Rússia de investigar a defesa antiaérea polonesa sem correr o risco de receber uma resposta dura. Então, quer dizer que o drone realmente sobrevoou a Polônia, ou como? Mas, diz esse funcionário, é preciso levar em conta que a Rússia também lança muitos drones vazios sobre a Ucrânia, cuja finalidade é desviar a atenção da defesa antiaérea ucraniana. Enquanto isso, drones equipados com explosivos seguem em direção ao alvo. Um grande número de drones que entraram na Polônia também dificilmente pode ser considerado uma prova de ações intencionais, diz esse funcionário. Afinal, isso foi apenas uma pequena parte daqueles centenas de drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia naquela mesma noite. Agora eles vão apresentar uma citação da CNN. Um alto funcionário da inteligência ocidental disse à CNN que eles tendem a avaliar que o incidente foi não intencional, mesmo enquanto condenam isso como um sinal preocupante de que o Kremlin se tornou mais imprudente. Uma fonte nos Estados Unidos da América familiar com dados de inteligência confirmou essa afirmação.
Porém, outro oficial militar e um funcionário do Congresso dos Estados Unidos da América, por outro lado, acreditam que drones russos surgirem na Polônia foi intencional. Ao mesmo tempo, o jornal alemão Deutsche Welle transmite a posição de um interlocutor de alto escalão na aliança. Eles têm sua opinião e afirmam: provavelmente os drones invadiram intencionalmente o espaço aéreo da OTAN. Foi um teste das nossas linhas vermelhas? Ao mesmo tempo, a aliança não qualifica o episódio como um ataque, já que muitos dos aparelhos estavam sem armamento. Ainda assim, o lado polonês registrou a escala do ocorrido. Pelo menos 19 entraram na zona aérea. Drones e as interceptações duraram a noite toda. Donald Tusk, primeiro-ministro da Polônia, disse publicamente que a última entrada dos drones foi por volta das 6h30 da manhã. Bem, parte dos drones veio justamente da direção da Bielorrússia. E como ele disse na época, a operação continuou durante toda a noite. O próximo aumento de tensão foi causado pelo episódio de 16 de setembro, e o mesmo primeiro-ministro da Polônia então declarou o seguinte: o Serviço de Proteção do Estado neutralizou drones que sobrevoavam a rua Parkovaia e o Belvedere. 2 cidadãos da Bielorrússia foram detidos. Ou seja, isso já é o centro de Varsóvia e a residência do presidente da Polônia. A imprensa europeia destaca mais 2 linhas sobre esse tema. A primeira parte dos drones cumpre função de distração ou reconhecimento. A segunda, conforme militares da OTAN, parece testar tempo de reação, decolagem dos F-16 e F-30 e 5, atuação do sistema aerotransportado de alerta e controle e tempo de resposta. Patriot. Resumindo, a OTAN está calculando os protocolos para o caso de uma repetição. E sim, houve versões cautelosas sobre a influência da guerra eletrônica ucraniana nas rotas de alguns drones. A fórmula de o mais precisa possível. Os efeitos da guerra eletrônica na zona de combate são incertos. Mas, o mais importante, nenhum porta-voz oficial da OTAN, repito, nenhum porta-voz oficial da OTAN disse que foi a Ucrânia que fez isso. Havia apenas uma fonte da CNN e uma fonte da Deutsche Welle na aliança, que dizem que, bem, tudo isso pode ser interpretado de maneiras diferentes. Isso é muito importante. Não houve uma posição oficial. Portanto, constato que o sentido das formulações da OTAN é transferir a responsabilidade, mas manter espaço para uma decisão que realmente reduza o risco de repetição, levar à interceptação de alvos mais para o leste, ou seja, para o céu da Ucrânia. Aliás, foi assim que os poloneses disseram de forma sutil: gostaríamos que fosse um erro, mas não é. Isso é um teste, a resposta deve ser sistêmica. Para Bruxelas, isso envolve 3 elementos. Esse era o panorama geral da situação aérea do sistema aerotransportado de alerta e controle, mais os radares terrestres na Polônia, na Romênia e na Eslováquia. Pares de caças da coalizão em prontidão constante e regras claras de engajamento, atirar nos Shaheds, em qualquer drone russo, em mísseis de cruzeiro sobre o oeste da Ucrânia. Enquanto a trajetória for óbvia e o risco de destroços for mínimo, essa lógica já está sendo debatida publicamente, inclusive por Kiev, no contexto do chamado Incidente de Varsóvia. O Le Monde escreve que um grupo de especialistas ocidentais detalhou a ideia de fechar o céu ocidental da Ucrânia com cerca de 120 aviões, porque as defesas aéreas e caças russos não irão até lá. Politicamente, isso parece novamente um compromisso entre a zona de exclusão aérea de 2022 e a atual. Interceptamos aqueles drones que já chegam ao território da OTAN. Já é tarde, então é preciso uma solução intermediária: fechar o espaço aéreo sobre o oeste da Ucrânia. Agora sobre a guerra eletrônica ucraniana. Essa versão aparece nos briefings. Porque qualquer rota em massa na guerra hoje envolve fatores cinzentos: bloqueio de sistema de posicionamento global, falsos sinalizadores, mudança de rota em voo, etc. Mas mesmo que você hipoteticamente admita que alguma interferência desviou a trajetória de vários drones, isso não elimina a responsabilidade original. Quem exatamente lançou esses drones e por quê? Projéteis vazios estavam indo na direção de Jasov e depois para o oeste, para que eles foram para lá. Varsóvia mantém posição firme. Foi um teste da OTAN para medir sua resistência. E já que a aliança diz que isso não é um ataque, mas uma provocação, a resposta não deve ser uma condenação. Mas interceptamos antes sobre o oeste da Ucrânia.
Conclusão: a OTAN não culpa nem responsabiliza a Ucrânia, isso é afirmado claramente. Na aliança, eles se precaveram com as formulações sem chamar o episódio de ataque e discutem como levar a interceptação de ameaças para o leste, onde realmente é possível proteger tanto a Polônia quanto a Ucrânia. Para Moscou, isso é ruim. Quanto mais esses drones testam a OTAN, mais próxima fica a decisão de um escudo ocidental sobre a Ucrânia. Para Kiev, isso é uma janela de oportunidades. O argumento é: interceptem aqui para não terem que pegar a Ucrânia. Aqui eu faço uma pausa. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais.